Delegados da Polícia Federal divulgaram uma carta em resposta às recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre mudanças de cargos de direção da PF. Os delegados afirmaram que o presidente tem a prerrogativa de nomear o ministro da Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal e que respeitam a autoridade de Bolsonaro. Mas afirmaram também que a PF não pode ficar sujeita a declarações polêmicas em meio a demonstrações de força que possam suscitar instabilidades num órgão de imensa relevância. Os delegados pedem medidas legislativas fundamentais para impedir qualquer tentativa de interferência e consideram que o primeiro passo é a aprovação da proposta de emenda constitucional que confere autonomia administrativa e financeira à instituição, que tramita há mais de 10 anos na Câmara dos Deputados. Os delegados afirmaram ainda que outro movimento importante é estabelecer o mandato ao diretor-geral com escolha baseada em critérios técnicos, republicanos e com limites impostos pela lei. Carta de Salvador. Os delegados de Polícia Federal reunidos na cidade de Salvador, Bahia, por ocasião do 4º Simpósio Nacional de Combate à Corrupção, reafirmam suas convicções acerca dos valores, missão, significado e importância da Polícia Federal para o Estado brasileiro. Nos últimos dias, veículos de imprensa de todo o Brasil destacaram comentários do presidente da República sobre a nomeação para cargos diretivos da Polícia Federal. A lei atribui ao chefe do Poder Executivo a prerrogativa de nomear e exonerar o ministro da Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal. Respeitamos a autoridade conferida nas urnas ao presidente da República. Somos uma carreira hierárquica e disciplinada, reconhecida pela qualificação técnica e admirada por toda a população brasileira. Contudo, a Polícia Federal não deve ficar sujeita a declarações polêmicas em meio a demonstrações de força que possam suscitar instabilidades em um órgão de imensa relevância, cujos integrantes são técnicos, sérios, responsáveis e conhecedores de sua missão institucional. Em outros governos, por diversas ocasiões, a instituição sofreu pressões e tentativas de intervenção. Diante do que parece ser mais uma delas, é necessário e urgente que a Polícia Federal conquiste garantias constitucionais e legais para se tornar, de fato e de direito, uma polícia de Estado e não de governo. Neste sentido, medidas legislativas são fundamentais para impedir qualquer tentativa de interferência na Polícia Federal. O primeiro passo é a aprovação da proposta de emenda constitucional que confere autonomia administrativa e financeira em tramitação há mais de 10 anos na Câmara dos Deputados. Outro movimento importante é estabelecer o mandato ao diretor-geral, com escolha baseada em critérios técnicos, republicanos e com limites impostos na lei. O dirigente máximo da Polícia Federal deve ter o poder de formar a sua própria equipe, sem pressões de cunho político, partidário ou sob risco de ser exonerado. Tal medida traria estabilidade para o órgão, conferindo previsibilidade administrativa. Nos últimos 2 anos, a instituição teve 4 diretores diferentes. Não é produtivo que pessoas se perpetuem no comando, nem que sejam breves, ao ponto de sequer poder implementar os projetos. A Polícia Federal enfrenta, nos últimos anos, dificuldades operacionais, estruturais e financeiras por conta de seguidos contingenciamentos sem o direito de encaminhar sua própria proposta orçamentária diretamente ao Congresso Nacional. É praticamente impossível planejar a reposição de mais de 4.000 cargos policiais vagos. Além do mais, é necessário promover concursos complexos para atrair os melhores profissionais do mercado e dispor de meios para treinar e capacitar todo esse contingente. Não se confunde autonomia com independência ou ausência de controle. Defendemos autonomia com regras claras, limites e com os critérios definidos pelo Congresso Nacional. Essa mudança não vai implicar aumento de custos aos cofres públicos. A Polícia Federal deve ser vista como um investimento. Por intermédio de suas investigações, devolve ao Estado um valor muito acima do seu orçamento. Chamar a Polícia Federal de gasto significa ignorar todo o benefício que ela traz para a sociedade, principalmente evitando e combatendo a corrupção. A Polícia Federal já demonstrou à sociedade brasileira que merece toda a sua confiança, respeito e apoio. Por isso, a ADPF, entidade representativa nacional dos delegados federais, espera que o Congresso Nacional, renovado, cuja base de campanha foi exatamente a valorização das instituições de segurança e o combate à corrupção,
possa contribuir na aprovação de um sistema de proteção contra qualquer possibilidade de interferência na Polícia Federal, a fim de garantir a continuidade no combate à corrupção e ao crime organizado. A Polícia Federal tem 75 anos de história. Como diz o trecho do hino que aprendemos ainda na academia, somos fortes na linha avançada. Com base neste princípio, a ADPF permanecerá atenta na defesa incondicional da instituição e no aprimoramento de sua atuação. Salvador, 23 de agosto de 2019, Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, ADPF.